Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa, da equipe tributária, e vou apresentar para vocês as melhorias que o time trabalhou nesses últimos dias. Então, a primeira melhoria foi relacionada ao SPED-RINF, onde nós disponibilizamos a inserção do registro de distribuição de lucros, que poderá ser enviado nos registros 4010 ou 4020 do SPED-RINF. Então, lá na tela de busca do SPED-RINF, nós disponibilizamos um novo botão chamado Distribuição de Lucros. E se o nosso cliente clicar nesse botão, vai ser possível incluir essa distribuição. Onde ele vai poder inserir o beneficiário, que é a pessoa para quem ele distribui os lucros, um ou mais, o valor e a natureza de rendimento 12001, que é relacionada a lucros e dividendos. Ao fechar, né, a tela e processar, será gerado o XML para posterior envio. E nós criamos uma identificação do registro na tela do RINF, onde ele vai poder ver que o 4010 e o 4020 daquela pessoa tem a distribuição de lucros vinculada. Outra melhoria foi relacionada à regra fiscal, onde nós disponibilizamos na tela de cadastro da pauta fiscal novos filtros. Então, nessa tela, né, que fica lá em Fiscal, Cadastros, Regras Fiscais, Pauta, nós disponibilizamos os filtros Código da Regra Fiscal, Código da Figura Fiscal, Número da Figura Fiscal, Descrição da Figura Fiscal e Vigência Inicial da Regra Fiscal. Então, através desses filtros, o nosso cliente vai poder buscar as pautas vinculadas à regra, à figura fiscal vinculada, que tem uma pauta dentro daquela regra da figura, e entre outros filtros aqui. Outra melhoria realizada por nós foi no módulo do Comex, onde nós disponibilizamos o lançamento de adiantamento. Então, lá na declaração de importação, disponível lá no módulo Comex, vai ser possível lançar os adiantamentos que já foram efetuados ao fornecedor no desembaraço da importação. Então, lá na telinha do Comex, né, da declaração de importação, na abinha Pagamentos, nós disponibilizamos duas novas colunas, que é o valor adiantado e o valor líquido. E foi criada a opção de incluir um adiantamento para pagamento de forma antecipada. Então, clicando nesse botãozinho de adiantar, o nosso cliente vai poder criar uma duplicata ou vincular uma duplicata de adiantamento já lançada. Se ele optar pela opção de criar, ele vai ter que selecionar o fornecedor, o contrato de fornecimento, a loja pagadora, o valor, a data de vencimento e a data de adiantamento. E se ele quiser vincular, ele vai poder buscar pelo número da duplicata e fazer o vínculo na declaração de importação. Aí, ainda nessa aba de pagamentos, o nosso cliente vai poder ver o valor cheio, né, o valor da dívida, o valor que foi adiantado e o valor líquido, que vai ser o valor cheio menos o adiantado, vai ser o total do valor líquido. E aí, ao fechar a importação, né, o processo de importação e gerar a nota fiscal de importação, será gerada a duplicata de pagamento, onde o valor adiantado vai ser gerado como um abatimento da duplicata de pagamento. Outra melhoria que nós realizamos foi a exclusão do ICMS-PI da base de crédito de PIS e COFINS nas compras de energia elétrica. Então, para as notas fiscais de energia, que o nosso cliente lança através do emissor de NFE, que fica lá em estoques NFE, notas fiscais outras, emissor de NFE, entrada e saída, se o cliente ativar o parâmetro existente lá no módulo fiscal de exclusão do CMS-PI, ao fazer a entrada dessa nota, por esse módulo, o imposto será excluído da base de crédito, do PIS e da COFINS. Então, esse é o parâmetro que eu comentei, que fica lá disponível no módulo fiscal, configurações, parâmetros do módulo fiscal, e se ele estiver ativo, com data inicial, né, dentro da data de recebimento, ao lançar as notas fiscais para os estoques NFE, notas fiscais, emissor de NFE, entrada e saída, quando ele fechar o recebimento, para esses CFOPs, 1251, 1252, 1253, 1257, 2251, 2252 e 2253 e 2257, a exclusão será realizada. Então, aqui é só um exemplo da nota fiscal que teve a exclusão dos impostos da base de cálculo. Outra melhoria foi relacionado
Foi o novo demonstrativo financeiro com contas contábeis. Esse demonstrativo financeiro com contas contábeis, ele é um relatório auxiliar que nós disponibilizamos no RP para que o nosso cliente consiga visualizar por regime de competência, data de quitação ou vencimento, todos os valores pagos ou recebidos através das duplicatas, movimento bancário e outras entradas na tesouraria por conta contábil. Então, o relatório ele se encontra disponível no caminho contábil, relatórios, demonstrativo financeiro com contas contábeis. Este relatório ele pode ser impresso por loja, matriz ou rede. O tipo de data ele poderá ser por competência, nós vamos considerar a data de emissão dos lançamentos, das duplicatas, movimento bancário ou outras entradas, na tesouraria, quitação ou vencimento, e a consulta poderá ser realizada por mês, trimestre ou período aberto, limitado em até 3 meses. Então, o cliente terá a opção de escolher quais colunas devem ser exibidas no relatório, através do botão configurar colunas, essas são as opções. E também será possível realizar agrupamentos por conta contábil, tipo de movimento, origem, sinal, loja, favorecido, data de emissão, vencimento, quitação ou conciliação. Ao buscar o demonstrativo, utilizando o tipo de data como competência, serão exibidas as duplicatas a pagar, a receber, movimentos bancários e entradas manuais na tesouraria pela data de emissão. E a conta contábil irá respeitar a conta DLP, nos casos de duplicatas, e no movimento bancário, nós vamos listar sempre a contrapartida da conta de banco, para que seja possível identificar a origem ou destino do dinheiro. Aqui é um exemplo. Ao buscar o demonstrativo utilizando o tipo de data como quitação, serão exibidas as duplicatas a pagar, receber, movimentos bancários e entradas manuais na tesouraria pela data de quitação. E a conta contábil também irá respeitar a conta DLP, no caso das duplicatas, e no movimento bancário também a contrapartida do banco. Ao buscar o demonstrativo utilizando o tipo de data como vencimento, serão exibidas também as duplicatas a pagar e receber, movimentos bancários e entradas manuais na tesouraria pela data de vencimento. E a conta contábil, assim como os outros, irá respeitar a conta DLP das duplicatas e no movimento bancário a contrapartida do banco. A impressão desse relatório poderá ser feita em PDF, conforme a imagem, e também poderá ser feita em Excel. No cadastro do tipo de movimento bancário, que fica lá em financeiro, cadastros, tipo de movimento bancário, nós disponibilizamos uma opção para que o cliente possa informar se aquele tipo de movimento bancário deve ou não ser apresentado no novo demonstrativo financeiro com contas contábeis. Todos os tipos de movimento bancário são marcados como sim. Se necessário alterar, o cliente poderá editar o movimento bancário e marcar como não. Isso é para os casos das transferências, né, que o cliente transfere de uma conta para outra e acaba sendo um lançamento nulo. Se ele quiser optar por não listar esse tipo de movimento no novo relatório, ele vai lá e marca para não exibir. Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, me chamo Gisele e vou apresentar as novidades e melhorias dos últimos 15 dias da equipe de back-office. A melhoria que a gente fez nesses últimos 15 dias é na nota fiscal de ganho de estoque com regras fiscais. Agora é possível emitir com regras fiscais essa nota para os estados do Maranhão, Piauí e Goiás. Então, lá no cadastro da loja, na abinha de regras fiscais, a gente já tinha a configuração para emitir a nota fiscal de perda, agora a gente criou a configuração para emitir a nota fiscal de ganho no fechamento do inventário contábil. E lá no menu das regras fiscais, que fica em fiscal, cadastros, regras fiscais, cadastro de regras fiscais, agora tem a opção de você conseguir configurar o CFP 1949, outras entradas, fechamento de inventário contábil, para fazer a configuração da emissão da nota fiscal de ganho. Nesse primeiro momento, essa regra fiscal não será possível fazer a configuração de ajustes, tá? Então, ela é possível somente não tributada, mas como a nota fiscal de ganho geralmente não gera créditos de estoque, não gera créditos de ICMS, então a gente não fez essa configuração nesse momento. Ao realizar o fechamento do inventário, ele vai verificar a regra fiscal, se não tiver regra fiscal, ele vai solicitar o cadastro da regra, e você vai conseguir ver as notas fiscais que foram emitidas, igual é feito para quebra para o ganho.
A nota fiscal emitida com o CFOP que veio lá a partir da regra, com a tributação que ele buscou da regra, tá? E ele só é possível para os estados do Maranhão, Piauí e Goiás. Fora das regras fiscais, continua a nota fiscal de ganho sendo possível só para o estado de Goiás. Essa é a melhoria entrega. Muito obrigada e até a próxima. Olá, sou a Vanessa Lana, irei apresentar as melhorias e novidades realizadas nos últimos 15 dias pela equipe financeira. A primeira melhoria é que adicionamos novo parâmetro financeiro para habilitar a conferência dos movimentos de conta-caixa. A conferência do movimento de conta-caixa facilita a identificação de possíveis erros, fortalece o controle interno e facilita o processo de auditoria. O novo parâmetro está no menu Home Financeiro, Configurações, Parâmetro do modo financeiro. Ao habilitar o parâmetro, será possível realizar a conferência de movimentos de entrada e saídas realizados através da conta-caixa. Com o parâmetro habilitado, ao acessar o menu de movimentos de conta-caixa, é possível realizar a consulta utilizando um novo filtro de conferência e realizar a conferência através do botão Conferir disponível na coluna Ações. Outra melhoria é na apuração da tesouraria. Nova opção, consultar saldo analítico. Otimizamos a consulta, possibilitando-nos filtrar diversas lojas e apresentando o saldo na visão analítica, individualmente por loja. Ao acessar o menu financeiro, tesouraria central, apuração, o filtro loja é multiseleção. Ao clicar no consultar saldo analítica, o sistema vai apresentar a nova tela, apresentando individualmente os saldos por loja. Outra melhoria é na API de cupom fiscal. Possibilitamos a importação via API de cupons fiscal com o tipo pagamento de fatura. Ao acessar o menu Administração, Integração, Documentação da API, é possível visualizar o API com esse novo tipo. Essas são as melhorias realizadas nos últimos 15 dias. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente pela equipe comercial e operações. Primeiramente, vou falar da melhoria que realizamos na separação de pré-transferências e vendas entre lojas, na usabilidade da separação. Então, antes dessa melhoria, quando era necessário fazer a separação da pré-transferência na versão mobile do RP, o usuário ele tinha que clicar no primeiro item da separação e fazer a separação na ordem determinada pelo sistema, e sempre na quantidade total do produto. Agora, com essa melhoria, nós melhoramos a usabilidade da separação, permitindo agora que seja mais ágil e mais prática. Então, ao acessar a separação da prévia, nós teremos na tela o campo de Jetim, pronto para receber já a coleta. E a separação será conforme as coletas forem ocorrendo. Então, assim que o Jetim for coletado, será solicitada a quantidade e, ao confirmar, o item informado passará para o quadro de itens separados. Então, agora nós temos os itens a separar e os itens separados. Então, a partir dessa primeira coleta, o status da prévia passará para em separação, como podemos ver aqui na imagem. Se um item não estiver na prévia e acabar sendo coletado, o sistema vai avisar que o item não faz parte daquela prévia. Também mudamos o funcionamento da informação da quantidade. Antes, a quantidade que era informada era a quantidade que ia ficar total de separação. Então, agora mudamos esse funcionamento. A quantidade que é informada, ela é somada à quantidade que nesse momento está separada do produto. Então, nesse exemplo aqui abaixo, nós vemos que o produto ele tem uma quantidade separada de 4, e eu estou aqui coletando uma quantidade de 5. Então, ao salvar essa quantidade da forma que está aqui, o sistema vai somar as quantidades, e aí vai totalizar aqui, no caso, 9, que é o total das 4 que já estavam separadas, mais as 5 que eu separei a mais. Caso seja necessário alterar a quantidade, ou seja, sobrepor a quantidade que está separada, aí nós temos o botão agora para definir que essa quantidade que eu estou informando vai sobrepor a quantidade. Então, aí, ao confirmar com esse botão sobrepor quantidade, é ela que será a quantidade separada do item. Se a quantidade resultante da separação for maior que a quantidade pedida, então somente vai ser possível separar se tiver uma permissão, que é a 3212, pré-transferência separar a quantidade superior ao pedido. Sem essa permissão, não vai ser possível separar uma quantidade que é maior que a quantidade pedida, como no exemplo que estamos citando.
Para finalizar a separação, basta clicar no botão finalizar separação, o que pode ocorrer em qualquer momento durante a separação, e se por acaso tiver itens que não foram separados ainda, o sistema vai informar esses itens e perguntar se realmente quer finalizar essa separação. No faturamento da prévia, as quantidades que foram separadas é que serão enviadas para o faturamento da nota fiscal. Também realizamos uma melhoria no relatório analítico de pré-transferências ou venda entre lojas, onde incluímos novo filtro e colunas. Então, no relatório de pré-transferências entre lojas, incluímos esse filtro que é o status de separação, onde será possível buscar as prévias por um status, né? Então, aqui no caso, o padrão é todos, ou seja, por padrão ele vai buscar todas as pré-transferências, só que poderei buscar pelo status de não iniciado, em separação ou finalizado. Também incluímos a coluna referente a esse filtro, que é o status de separação. Também mudamos o nome das colunas de quantidade que já tinham, agora é quantidade pedida e quantidade final, e incluímos a coluna quantidade faturada, que é a quantidade que de fato foi faturada pela nota fiscal. Também realizamos uma melhoria no recebimento de mercadorias, na criação de duplicatas de desconto quando o pagamento for pelos dados do XML. Então, no contrato de fornecimento, nós temos essa opção aqui, que informa ao sistema que os descontos financeiros, que nesse caso aqui é de 20% sobre o valor total da nota, esse desconto ele será gerado na forma de duplicata de cobrança. Essa é uma opção que nós já tínhamos antes. No entanto, ela só funcionava no cenário quando os dados eram gerados, os dados de pagamento do recebimento eram gerados pelos dados do RP. No entanto, quando há divergência financeira e é usada a opção utilizar dados gerados pelo XML, então o sistema não estava preparado para gerar as duplicatas de cobrança para esse cenário. Então agora, com essa melhoria, mesmo nesse cenário, também serão geradas as duplicatas de cobrança do desconto financeiro, assim como é gerado quando usamos os dados do RP. E essas foram as melhorias e novidades desenvolvidas. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de supply dos últimos 15 dias. Nossa primeira melhoria é a utilização de margens por região de preço na negociação de compras. Então, o intuito aqui é facilitar a precificação usando a estratégia de preços por região e subgrupo. Então, adequando a negociação de compras à estratégia de precificação dos nossos clientes, a partir dessa melhoria será possível aplicar a regra de priorização de margem para a precificação, através do novo parâmetro do módulo de compras. Então, o parâmetro se chama aplicar regras de priorização de margem para a precificação através da negociação de compras, e quando ele estiver habilitado, nós temos duas formas de hierarquia. Então, qual que é? Primeiro, se a precificação é por loja, a hierarquia que o sistema vai utilizar para mostrar na negociação de compra, primeiro é a margem loja, depois margem região de preço e depois margem subgrupo produto. Se a precificação do cliente é por região, então o primeiro será margem região produto, segundo margem região de preço e terceiro margem subgrupo produto. Aqui nós temos um exemplo onde a precificação é por região e há um cadastro de margem de região produto. Então, na negociação foi aplicada a regra de prioridade utilizando a margem. Então, a gente pode ver ali que no cadastro do subgrupo nós temos na região 1 a margem de 7,23, região 2, 5,50 e região 3, 12,60. Então, utilizando a estratégia de margem por região, na negociação de compra, a gente agora vai apresentar a margem da região cadastrada no subgrupo. Outra melhoria é no modelo de etiqueta de preço de gôndola. Agora nós temos novas variáveis, que são mais opções para o cliente configurar a sua impressão de etiqueta. Então, para promover essa maior flexibilidade nas impressões de etiquetas, nós disponibilizamos novas variáveis na criação do modelo de etiqueta de preço de gôndola. Então, as variáveis são atributos, altura, largura, comprimento, peso bruto, peso líquido, loja de impressão, quantidade de parcelas Private Label e outros cartões, e valor da parcela Private Label e outros cartões. Além disso, nós disponibilizamos o cadastro de parcelamento para impressão de etiqueta, através do menu Varejo, Cadastros, Etiquetas, Cadastro de parcelamento para impressão de etiqueta. Esse novo menu está associado às permissões 3844, que é a consulta, 3845, que é a inclusão, 3846, edição, e 3847, exclusão do cadastro.
Através desse parcelamento para impressão de etiqueta, será possível cadastrar as opções disponíveis para o parcelamento das compras do cliente na loja. Então, será possível definir o valor mínimo para a parcela e o valor mínimo do produto. O valor mínimo para a parcela significa que haverá um valor mínimo aceitável para cada parcela individual da compra. E o valor mínimo do produto é o preço mínimo que o produto deve ter para ser elegível nesse parcelamento. Então, ao adicionar esses valores mínimos, permite que a empresa assegure que a viabilidade financeira das operações de parcelamento. Então, é possível, dessa forma, a gente consegue evitar que as prestações sejam muito baixas, né? Por exemplo, eu tenho um produto com valor baixo, eu não quero permitir que esse tenha parcelamento. Então, a gente consegue associar essas regras dentro do cadastro de parcelamento. E na impressão da etiqueta, a gente consegue visualizar, a gente consegue confrontar a informação se esse produto está elegível ou não. E assim a gente pode imprimir essa informação na etiqueta de parcelamento. Essa opção de parcelamento também é possível realizar o vínculo com o subgrupo ou segmento do produto. Aqui a gente vai usar o último nível da categoria de produto. Então, se o último nível for um subgrupo, a gente vai considerar o parcelamento que está vinculado ao subgrupo. Se o último nível for um segmento do produto, a gente vai considerar este segmento que está associado no parcelamento. Então, após realizar todos os cadastros e vínculos, será possível criar um modelo de etiqueta de preço com as informações de parcelamento. Então, aqui a gente tem as variáveis que estão disponíveis no cadastro da etiqueta, que é a quantidade de parcelas, tanto do Private Label como de outros cartões, e o valor da parcela também do Private Label e outros cartões. Aqui nós temos um exemplo de impressão versus cadastro do produto. Então, aqui é o cadastro do produto, com os atributos informados dentro do cadastro. E na impressão de etiqueta do modelo cartaz, nós vamos trazer todos esses atributos que foram incluídos no cadastro da etiqueta. Então, ele vai trazer a descrição do produto, todos os atributos, e se tiver parcelamento cadastrado e vinculado, ele também vai trazer aqui na impressão da etiqueta do modelo cartaz. Essas foram as melhorias dos últimos 15 dias. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desses últimos 15 dias. A primeira delas é dentro do módulo do CRM, foi incluído um novo tipo de cadastro, que é o tipo seguradora. Então, agora, ao cadastrar um novo tipo de pessoa, também é possível vincular a esse tipo de pessoa como uma seguradora. Ao vincular esse cadastro a esse tipo de pessoa, né, será habilitada uma nova aba, chamada seguradora, com duas informações que é possível informar dentro do cadastro, que é o registro do SUSEP e também o número do processo do SUSEP. Essas informações elas não são obrigatórias no cadastro, mas são informações que serão utilizadas em outros módulos do RP no futuro. Uma outra melhoria também que o time entregou dentro do cadastro de produto é a nova aba Eletro. Então, agora, no cadastro de produto, é possível definir se aquele produto é um eletro ou não. Por padrão, essa informação ela vem desabilitada, mas é possível habilitar dentro do cadastro de produto na aba Detalhes. Ao habilitar essa informação, no cadastro serão exibidas algumas informações que o usuário poderá informar, definindo dados sobre aquele cadastro, como o modelo, a cor, a garantia do fabricante e a voltagem. Essas informações elas não são obrigatórias, mas serão utilizadas para o vínculo do produto com a venda do produto quando houver o seguro da Assurant na garantia do pedido. Uma outra melhoria que também entregamos é dentro do módulo fiscal, na consulta de cupons fiscais, com a emissão da nota fiscal de cupom. Para facilitar a emissão da nota fiscal de cupons, incluímos essa nova funcionalidade para que o usuário possa fazer a emissão das notas ao consultar um cupom fiscal. Então, ao informar o número do cupom na consulta, ao clicar no número para visualizar os detalhes, na parte inferior será exibida a opção para poder emitir a nota fiscal, como está exibido na imagem aqui. Também incluímos as informações do cliente vinculado ao cupom de venda. Quando o cliente informar o CPF ou CNPJ e o mesmo estiver cadastrado no RP, no cabeçalho será exibido os dados do cliente, como o CPF e o endereço do mesmo. Ao prosseguir para emitir a nota fiscal, esse cliente que está vinculado ao cupom fiscal já virá pré-selecionado como um cliente no qual será utilizado para a emissão da nota fiscal. E ao prosseguir, na tela de preview dos dados, será vinculado o cliente no qual tem o CPF ou CNPJ vinculado ao cupom de venda. Também dentro do detalhe do cupom fiscal, incluímos novas informações relacionadas à venda, que é a base de ICMS e o valor de ICMS do produto no qual teve o item vendido. Essas foram as novidades e melhorias do módulo de PCP e vendas. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas, eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística e WMS.
Iniciaremos a apresentação com a melhoria que permite realizar uma edição em massa nas ondas cadastradas. Ao acessar o menu da onda de distribuição, será possível selecionar uma ou mais ondas para edição, e após selecionar a linha da onda e clicar no botão Alterar Selecionados, é aberto o modal para alterar algumas informações das ondas cadastradas, como, por exemplo, o horário e o dia de geração das ondas, as curvas, os dias de cobertura e reposição, e todas as flags que tem hoje na tela. Além disso, foi incluído também uma nova flag para habilitar e desabilitar o status da onda. Incluímos também o log de edição, ou seja, quando a onda for criada ou alterada, será possível visualizar o que foi alterado, a data e hora e o usuário que fez essa alteração. Outra melhoria implementada foi no processo de integrar o pedido balcão com o WMS. Para utilizar essa melhoria, é necessário habilitar um parâmetro no Parâmetros do módulo de vendas, na aba Integração WMS, chamado Realizar Conferência e Carregamento pelo WMS. Depois dele habilitado, ao enviar o pedido para separar no WMS, após concluir a separação, será criada uma ordem de conferência. Essa ordem de conferência pode ser feita tanto pelo menu do mobile Execução da Ordem de Conferência, como também no menu Estação da Conferência que fica no desktop. Ao concluir a conferência, será preciso criar uma ordem de carregamento, e essa ordem poderá ser executada pelo menu do mobile Execução da Ordem de Carregamento ou pela tela de carregamento puxada também no mobile. Essas foram as melhorias e novidades entregues pela equipe de logística e WMS. Até a próxima!